Dentro de um hospital, a gente sabe que cada segundo é precioso. A segurança de quem está ali internado depende e muito da agilidade da equipe de saúde. Mas olha só que interessante. O maior desafio talvez não seja agir no meio de uma crise, mas conseguir prever essa crise. Como é que você faz para identificar aqueles sinais bem sutis de que algo não vai bem antes que a situação fique grave? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como que a gente pega um monte de dados de sinais vitais e transforma isso numa ferramenta que prevê o futuro, por assim dizer? Como a gente cria um alarme que não toca só quando o fogo já começou, mas quando ele solta a primeira fumacinha? Porque é isso, a piora de um quadro clínico nem sempre chega fazendo barulho. Muitas vezes é um processo silencioso, gradual. Uma pequena alteração na respiração aqui, uma mudança na pressão ali. O grande truque é conseguir juntar essas pequenas pistas e formar um quadro claro do risco. E é exatamente para isso que serve uma abordagem sistemática. Ok, vamos mergulhar nisso. Para resolver esse problema, foram criados os chamados Scores de Alerta Precoce, ou EWS, que vem do inglês Early Warning Scores. A ideia por trás disso é genial de tão simples. Em vez de ficar olhando para cada sinal vital de forma isolada, o EWS combina todos eles. Cada parâmetro ganha uma pontuação dependendo do quanto ele fugiu do normal, e a soma de tudo isso gera um único número. E é esse número que vai mostrar o risco geral daquele paciente. E para a gente entender por que o NIS2 é tão importante, vale a pena olhar um pouco para trás. Sistemas mais antigos, como o MILS, já eram um super avanço, claro. O problema, cada hospital adaptava do seu jeito, usava parâmetros diferentes, virava uma espécie de torre de Babel clínica. O NIS2 veio justamente para botar a ordem na casa, para padronizar essa linguagem. Com 7 indicadores fixos, ele cria um padrão universal. Todo mundo passa a falar a mesma língua. Ele foi criado pelo Royal College of Physicians, lá no Reino Unido, e não é só uma listinha para preencher de jeito nenhum. É uma ferramenta validada, pensada para ser um padrão de qualidade, que funciona desde o atendimento na ambulância até a enfermaria do hospital. Então, beleza, quais são esses 7 parâmetros que são a base do NIS2? Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro, e talvez um dos mais sensíveis, é a frequência respiratória. Uma respiração muito rápida ou muito lenta, sabe? Geralmente é o primeiro sinal de que o corpo está lutando para compensar alguma coisa que está errada, seja um problema respiratório, circulatório ou até metabólico. Depois vem a saturação de oxigênio. Basicamente, ela mede o quão bem o oxigênio está sendo transportado no sangue. E aqui tem uma sacada bem inteligente do NIS2. Ele tem 2 escalas. Uma para a maioria das pessoas e uma outra, a escala 2, que é específica para quem tem doenças como o DPOC, que costumam reter gás carbônico e tem metas de saturação um pouco diferentes. Esse aqui é um indicador bem direto. É sim ou não, mas ele é fundamental. Pensa bem, se a pessoa precisa de um oxigênio extra para manter a saturação em um nível bom, isso por si só já é um sinal de alerta. No NIS2, só o fato de estar usando oxigênio já joga 2 pontos na conta total, automaticamente. A pressão arterial sistólica é como uma janela para a saúde do nosso sistema circulatório. O NIS2 vai pontuar tanto se a pressão estiver muito baixa, o que pode ser um sinal de choque, por exemplo, quanto se ela estiver perigosamente alta. A frequência cardíaca, o nosso pulso, mede direto o trabalho do coração. É a mesma lógica da respiração. Um coração batendo rápido demais ou devagar demais é um baita sinal de que o corpo está sob algum tipo de estresse. E aqui está uma das grandes melhorias do NIS2 em relação aos sistemas antigos. Além de avaliar se a pessoa está alerta ou se responde só a estímulos, ele adiciona um item específico, a confusão aguda. Uma mudança repentina no estado mental pode ser um dos primeiros e mais graves sinais de problemas sérios, como sepse ou falta de oxigênio no cérebro. E por último, a temperatura. A febre todo mundo conhece, é um sinal clássico de infecção. Mas o NIS2 também dá pontos para hipotermia, ou seja, uma temperatura corporal baixa. E isso pode ser tão perigoso quanto a febre, viu? Especialmente em pessoas mais idosas ou com a saúde já fragilizada. Ok, agora a gente já conhece os 7 indicadores. Mas como que eles se juntam para virar um sinal de alerta de verdade? Bom, o processo é bem direto e muito poderoso. O cálculo é bem simples. Funciona em 3 passos. Primeiro, cada um daqueles 7 parâmetros ganha uma nota, de 0 a 3, onde 3 é o desvio mais grave. Segundo, todos esses pontos são somados, o que gera um único número final. E terceiro, esse número vira o indicador claro e objetivo do risco daquela pessoa. Tá, e o que esse número final significa na prática? Ele é traduzido em níveis de risco bem definidos. Se a soma deu de 0 a 4, o risco é baixo. De 5 a 6, o risco é médio e já precisa de uma avaliação mais rápida.
Se der 7 ou mais, aí o alerta é máximo, risco alto, e dispara uma resposta de emergência. E tem um detalhe importante, um pulo no gato. Se qualquer um dos parâmetros sozinho marcar 3 pontos, o alerta já sobe para risco médio, mesmo que a soma total seja baixa. E é aqui que a mágica acontece. O News 2 não serve só para coletar dados e anotar no prontuário. Ele é um gatilho para ação. Cada nível de risco vai corresponder a um protocolo de resposta bem específico. Quando a gente vê o sistema funcionando, a clareza é impressionante. Não tem espaço para o eu acho que. É um protocolo direto. A pontuação X leva à ação Y. Isso garante que a urgência da resposta da equipe seja exatamente proporcional à gravidade da situação, não importa a hora do dia ou da noite. Olha só como a coisa vai escalando. Um score 0, tudo tranquilo. O monitoramento segue a rotina a cada 12 horas. Um score baixo, de 1 a 4, já aumenta a frequência, passa a ser a cada 4 ou 6 horas. Um score médio, de 5 a 6, aí a coisa aperta. Monitoramento de hora em hora e uma avaliação urgente de um médico. E se o score for 7 ou mais? Aí é alerta máximo, monitoramento contínuo e chamada imediata da equipe de resposta rápida ou de terapia intensiva. No fim das contas, tudo se resume a isso. O objetivo principal é conseguir identificar o risco e frear essa piora do quadro clínico antes que ela vire uma bola de neve. É sobre ganhar tempo e agir de forma proativa e não só reativa. Os benefícios, então, são bem claros. O News 2 padroniza a avaliação, melhora a comunicação entre as equipes e, o mais importante, permite que a ajuda chegue mais cedo e de forma mais eficaz. É uma ferramenta simples, mas que tem um impacto gigantesco na segurança de todo mundo. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Ao transformar dados fisiológicos numa linguagem de risco que todo mundo entende, o News 2 prova uma coisa fundamental. Na área da saúde, padronizar e comunicar de forma clara não é só uma questão de eficiência. É, na verdade, a linha de frente na tarefa diária de salvar vidas.